Como sempre fazemos nos meses de janeiro, damos uma oportunidade aos nossos seminaristas que ocupem o púlpito aqui. Eu me lembro dos meus dias de seminarista. Foi um horror para mim, um medo nervoso. Já tenho normalmente, mas multiplica por 1000 quando eu tive que enfrentar um púlpito. Não de sala de aula, mas real, como eles têm a oportunidade aqui. É um treinamento maravilhoso. E nós devemos orar por esses jovens rapazes que estão no curso para se tornarem pastores. Que o Senhor dê graça, estenda misericórdia. Eu queria chamar o Brendo Vale, nosso seminarista, lá da congregação do Tapanã, está aqui conosco hoje à noite. A Girlane está aí? Cadê a Girlane? Está aqui, fica em pé, esposa. E a filhinha Aurora, pode sentar, Girlane. Ambos são seminaristas lá no Palavra da Vida. Um casal maravilhoso que Deus tem sustentado e dado graça até aqui. Eles estão esperando um outro nenê que virá em breve. Que maravilha, que Deus abençoe. Ambos estão no 3º ano, tem mais um ano a cumprir. Que Deus te sustente, me permita orar por ti. Pai querido, que as palavras da boca do teu filho e o meditar do seu coração sejam agradáveis a ti, rocha nossa e redentor nosso. E o povo de Deus apoiando diz, amém. Fica à vontade. Alô? Irmãos, me escutam? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade que a igreja nos dá de assumir aqui o púlpito, uma responsabilidade realmente muito grande, e louvamos a Deus pela vida dessa igreja que tem tanto apoiado a minha família nesses tempos de seminário lá, e muitos irmãos aqui também nos apoiam em oração, intercedendo pela nossa vida. Então, nós gostaríamos de agradecer e ter esse momento para agradecer essa igreja, os irmãos e o apoio dos pastores também. Então, antes da gente ler o nosso texto base, irmãos, eu gostaria de compartilhar uma introdução. Na introdução, um conto que imprime muito bem a mensagem qual eu gostaria de trazer para os irmãos nessa noite. A Aposta é um conto russo que narra o desafio de um banqueiro com um jovem estudante de direito. Em uma festa, numa discussão acalorada a respeito do que era melhor, pena de morte ou prisão perpétua. Cada um defendia os seus pontos. Para o banqueiro, a pena de morte era melhor, pois acabavam com os sofrimentos humanos. Já para o jovem estudante, era melhor continuar vivo, porque, apesar da sua liberdade ser tirada, ele continuaria vivo. Então, o banqueiro ele faz uma aposta àquele estudante. Ele oferece para ele 2 milhões para que ele pudesse ficar preso, então, por 5 anos. O jovem, com a sua juventude, com seu ímpeto, fala que ele consegue ficar não somente 5 anos, mas 15 anos em cárcere. E a cada ano que passava, a postura daquele jovem clausurado no jardim daquele banqueiro mudava. E o banqueiro se surpreendia. E a conclusão, meus irmãos, desse conto, ela é surpreendente. No cárcere, ele não podia falar com ninguém, mas ele podia ler livros, tocar instrumentos, escrever e até mesmo ter vinho. No primeiro ano, o jovem tocava instrumentos, lia, mas não aceitou o vinho, recusou, pois tinha medo de se embriagar em sua própria companhia. No 5º ano, já bastante deprimido, ele aceitou o vinho, começou a escrever, mas pela manhã ele rasgava tudo. Nesse interim, ele começou a ler filosofia, história, teologia, e lendo sobre esses temas, ele já tinha capacidade de comparar a cultura dele, que era a russa, com as demais. Mas nos últimos anos, aquele jovem que estava ali em cárcere, ele se atentou a ler apenas um volume, o Evangelho. O banqueiro ele se indignou,
se perguntando por que esse homem se concentra em ler esse livro de tão fácil entendimento, enquanto ele pode ler qualquer volume que ele quiser. Mas o que aquele jovem não sabia, meus irmãos, era que aquele banqueiro, naquele tempo em que ele estava preso ali, tinha ficado totalmente pobre, perdido seu dinheiro. E, como não tinha dinheiro, ele planejava tirar a vida daquele jovem. Certa noite, o banqueiro pegou sua arma, foi até o jardim para tirar a vida do jovem, mas encontrou uma carta escrita pelo próprio rapaz, que adormecia enquanto o banqueiro lia a sua carta. A carta dizia o seguinte, ouça com atenção: em sã consciência e diante de Deus que me vê, eu vos declaro que desprezo a liberdade, a vida, a saúde e tudo aquilo que nos seus livros é chamado de bens da vida. Durante 15 anos estudei atentamente a vida terrena. Tudo é mesquinho, perecível, espectral e ilusório como a miragem. Podeis ser orgulhosos, sábios e belos, mas a morte vos apagará da face da terra. Eu desprezo todos os bens e a sabedoria deste mundo. E para mostrar meu desprezo, eu recuso os 2 milhões com os quais eu sonhei como um tempo, como se fosse o paraíso, mas que agora eu desdenho. O banqueiro, lendo essa carta, obviamente, não matou o rapaz e nunca sentiu tanta aversão por si mesmo quanto naquele dia. E esse conto, meus irmãos, ele nos leva a refletir a respeito do que é passageiro e do que é eterno. Ele nos lembra que existem nas nossas vidas muitas vaidades e que no fim a morte chega e acaba com tudo com aquilo que a gente considera de mais precioso. Lendo sobre a vida de Jesus, aquele jovem entendeu que havia algo muito maior do que 2 milhões de reais, do que conhecimento, riquezas ou bens. Ele percebeu algo que muitos ainda não perceberam. Jesus Cristo, ele é o verdadeiro Salvador, enviado por Deus e testemunha da verdade nessa terra. E você, meu irmão, não posso deixar de perguntar, já refletiu a respeito dessas coisas? Assim como esse jovem, a vida de Jesus te levou a uma transformação a ponto de abandonar as vaidades dessa vida? Muitos homens na Bíblia tiveram essa percepção de que Jesus é o verdadeiro Salvador, enviado por Deus e que testemunhava da verdade. Mas nenhum outro teve uma relação tão especial com essas verdades do que João Batista. Porque ele não só creu nessas verdades, mas também viveu e morreu por elas, pregou sobre elas. João Batista é apresentado, como os irmãos bem sabem, nos evangelhos, incluindo o evangelho de João. O evangelho de João, ele se concentra num único tema, que lhe parece ser o verdadeiro tema a respeito da vida de Jesus. E ele expõe logo no início do seu livro: o Verbo eterno, por meio do qual o mundo foi criado, vem com a sua glória, enviado pelo amor de Deus para salvar o mundo. Porém, os seus não os recebem, não os acolhem. Então, o livro de João mostra essa tensão em apresentar Jesus Cristo como Salvador e o seu povo que o rejeitou. Então, o livro mostra essa tensão entre a vinda do Filho de Deus e o seu povo que o rejeita, como é dito em João, capítulo 1, do verso 10 até o 12. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Em conformidade com o seu evangelho, João traz um outro testemunho de João Batista a respeito de Jesus, no tão conhecido capítulo 3. Então, os irmãos podem abrir as suas Bíblias em João, capítulo 3, onde vemos a tão famosa conversa entre Jesus e Nicodemos. Aqui, como os irmãos bem sabem, Jesus apresenta a sua missão na terra como verdadeiro Salvador desse mundo. Depois dessa conversa que ele teve com Nicodemos, ele sai de onde ele está e vai para a região da Judéia. E nesta região, com seus discípulos, ele batizava, como nós podemos ver a partir do verso 22. O que acontece aqui a partir do verso 22, meus irmãos? Ali, perto, João também batizava. E concorria o povo, diz o texto, para ser batizado onde João estava. Então, nós temos aqui 2 batismos acontecendo, o de Jesus e o de João Batista.
Até que surge, o texto diz, uma contenda que um judeu levanta a respeito da purificação. Os irmãos sabem que os judeus tinham muitos rituais de purificação. Ele podia estar falando exatamente aqui do batismo ou de algum outro ritual, não se sabe ao certo. Então foram os discípulos indagar, após essa contenda, indagar João. E numa passagem que para mim é sublime, João mostra a seus discípulos que eles não precisavam ficar preocupados por estarem perdendo público no seu batismo, porque ele mesmo tinha sido enviado apenas como um precursor, ele não era o Messias. Ele não era o noivo, como ele diz no texto, ele era o amigo do noivo. E no verso 30, ele profere um texto muito conhecido, creio que pelos irmãos. Convém que ele cresça e eu diminua. Na nova tradução da linguagem de hoje, por exemplo, diz: ele tem de ficar cada vez mais importante e eu menos importante. Até que nós chegamos então no verso 31, que é o objetivo dos nossos estudos aqui hoje, irmão. Vamos ler do verso 31 até o verso 36. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica de que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas têm confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, que ela possa iluminar, Senhor, as nossas mentes e o nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o que está acontecendo aqui, então, do verso 31 ao verso 36? Após João Batista ser indagado pelos seus discípulos a respeito do tema levantado ali pelo aquele judeu, João Batista ele está convencendo os seus discípulos de que Jesus era o verdadeiro Messias, era o Salvador que foi enviado por Deus e que o seu testemunho era verdadeiro. E aqueles que creem receberão a vida eterna, em contraste com aqueles que não creem, que receberão condenação eterna. Então, nessa noite eu quero apresentar aos irmãos os argumentos que João Batista utilizou para convencer os seus discípulos de que Jesus era o Salvador, enviado por Deus e que testemunhava a verdade. Então, eu quero apresentar esses 3 argumentos para os irmãos que João Batista utilizou. O primeiro, a supremacia do Filho. Jesus Cristo é superior a todos. Depois, o testemunho do Filho. Quando eu falo testemunho, eu me refiro ao conteúdo do Evangelho, a mensagem do Evangelho, as boas novas. E, por fim, a condenação por meio do Filho. Primeiro argumento, então, vamos ler o verso 31 novamente. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. O jovem do nosso conto de introdução entendeu essa verdade, a ponto de recusar R$2 milhões para seguir a Jesus. Jesus é superior a tudo e a todos por conta da sua natureza divina e celeste. João Batista mesmo considerava Jesus superior a ele. Como nós lemos nos versos anteriores, convém que ele cresça e eu diminua. Eu penso, meus irmãos, que muitas pessoas não veem a Cristo por terem um grau elevado de si mesmo. Os fariseus, por exemplo, se achavam detentores de toda a santidade, mas pelos relatos dos evangelhos, nós percebemos que não era bem assim. Jesus chama eles de guias cegos, hipócritas, túmulos adornados, por fora bonitos, mas por dentro podres. Os fariseus não percebiam a realidade que João Batista percebeu, a sua própria miséria. Ele fala em Marcos 1,7, não sou digno de desatar as correias das sandálias do Mestre. E você já refletiu a respeito da sua própria miséria?
Jesus é superior a João, aos profetas, aos mestres da lei, aos fariseus, aos imperadores que eram adorados naquela época. Jesus é superior às filosofias humanas que se agarram em coisas terrenas e passageiras. E no texto do verso 31, ele continua: quem vem da terra é terreno e fala da terra. O homem natural, meus irmãos, que tem um coração que se afasta de Deus, se apega nas coisas terrenas, no dinheiro, no trabalho, no sexo sem compromisso, nos vícios e toda a gama de mentiras que o mundo coloca no coração, dizendo isso ou aquilo é melhor do que Jesus. O homem que não reconhece Jesus como seu Salvador, ele continua terreno. E o que é nascido da carne é carne, como diz em João 3,6. A carne só pode produzir carnalidade. O homem terreno continua terreno. A não ser que o homem natural nasça de novo, ele não pode perceber a sua própria miséria, que precisa de um Salvador. Seguir Jesus nos dá a esperança de que, embora nós tenhamos uma vida breve aqui na terra, nós morreremos e passaremos a eternidade com Ele no céu, pois também nós teremos uma natureza celeste como a dele. Como Paulo ensina, por exemplo, em 1 Coríntios 15, do 45 ao 49. 1 Coríntios 15, do 45 ao 49. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era pó da terra. O segundo homem, dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são dos céus, ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Amém? Então, a certeza que nós temos em Cristo é que nós seremos conformados totalmente à sua imagem. Nós já não seremos mais terrenos, mas teremos e assumiremos a natureza de Jesus Cristo. O segundo argumento, então, que João Batista utiliza é o testemunho do Filho. Vamos ler a partir do verso 32. Ele diz no verso 31, quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. E testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica de que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele. Porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Aqui, meus irmãos, João primeiramente ele faz um contraste entre os ouvintes do Evangelho. Cristo veio testemunhar as boas novas. E ele coloca a palavra que não volta vazia diante dos homens. Nós sabemos que quando o homem ouve o Evangelho, ele sempre, quando ele ouve, volta para ele com uma resposta de aceitar a mensagem, as boas novas, ou recusar, ou continuar rebelde contra Deus. A respeito de Jesus Cristo, do Evangelho, os ouvintes deverão também dar uma resposta. Mas, como dito no início do Evangelho de João, Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas João, no verso 33, como os irmãos podem ver, ele descortina imediatamente que aqueles que aceitam o testemunho de Jesus, eles se certificam de que Deus é verdadeiro. E nós temos aqui, então, um paradoxo. Olha só, no verso 33. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica de que Deus é verdadeiro. Mas ele diz no verso 32, e testifica o que tem visto e ouvido, contudo, ninguém aceita o seu testemunho. E ainda hoje nós vemos essa realidade. Ao mesmo tempo que nós vemos muitos homens recusando o Evangelho, as boas novas, nós vemos em todo o mundo, povos de toda tribo, raça e nação, aceitando o testemunho de Cristo. Então nós vemos essa realidade. Homens rejeitando o Evangelho, mas aqueles que recebem o Evangelho e recebem uma vida nova também.
E pela fé, meus irmãos, o Espírito sela no nosso coração a certeza de que Deus é verdadeiro, de que Deus existe e que seu testemunho é verdadeiro. Ele diz no verso 33, quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica de que Deus é verdadeiro. A respeito do testemunho de Jesus, meus irmãos, nós podemos ter apenas 3 percepções que foram levantadas pelo trilema de C.S. Lewis. Ou Jesus, em seu testemunho, ele era um lunático, ou mentiroso, ou ele era verdadeiramente Deus. Sendo ele verdadeiramente Deus, meus irmãos, o que nos resta é nos curvarmos como servos, miseráveis diante dele. O Cristo crucificado que foi morto e ressurreto no 3º dia. Amém? O terceiro argumento que João Batista vai utilizar ali para convencer os seus discípulos de que Jesus ele era o Salvador enviado por Deus e testemunha da verdade é o julgamento por meio do Filho. Aqui nós temos mais um contraste dos tantos que nós vemos aqui nesse texto. O contraste daqueles que creem e daqueles que não creem. Vamos ler a partir do verso 34. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanecerá a ira de Deus. O Pai confiou ao Filho a missão de vir testemunhar aos homens. E aceitar o testemunho do Filho, o conteúdo do Evangelho, implica em aceitar e reconhecer o Pai também, por meio do Espírito. Ele diz aqui no texto, pois o enviado de Deus fala as palavras dele porque Deus não dá o Espírito por medida. Nós vemos aqui a ação da Trindade na salvação do homem. A economia da Trindade, meus irmãos, diz respeito à missão de cada uma das suas pessoas, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nada do que Jesus fazia era sem o consentimento do Pai e sem a ação do Espírito. Ele diz que ele não dá ao seu Filho o Espírito por medida. A ideia aqui é um comerciante, qual a gente vai fazer uma compra e dá meio litro disso ou 1 quilo daquilo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo era dado por medida. A Jesus é sem medida. O Filho de Deus é cheio do Espírito Santo, sem medida alguma. Jesus, ele fala as palavras de Deus. Jesus é a palavra, o verbo que se fez carne. Por isso o testemunho de Cristo é verdadeiro, porque ele falava das palavras do Pai e recebeu todas as coisas do Pai, como diz o texto. O Pai confiou, assim como um pai confia um negócio de família a seu filho, guardado as devidas proporções, Deus confiou a Jesus a missão de vir aqui na terra para pregar o Evangelho. E a partir então do verso 36, nós temos esse contraste daqueles que creem e que não creem nessa mensagem que Jesus Cristo veio trazer. Ele diz, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Por isso, sabendo dessas coisas, sabendo da supremacia do Filho, de que Jesus é superior a tudo, a todos, a filosofias humanas, a bens, riquezas, sabendo do seu testemunho que é verdadeiro, da mensagem do Evangelho, que pode dar salvação ao homem, só nos resta nos render e obedecer ao Senhor. Entregar a nossa vida a Cristo e se arrepender dos nossos pecados. Abandonar o nosso eu e confessar Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Crer significa muito mais do que acreditar. Crer significa confiar em Jesus, como consta nos termos do Evangelho. Por isso, meus irmãos, quem confia em Jesus recebe o maior presente que nós podemos receber, a vida eterna. O maior e melhor presente que o homem pode receber, gratuito. Você não precisa fazer nada, só nos resta, só temos que confiar, depositar a nossa fé em Cristo Jesus. Talvez para o homem natural isso incomode tanto, porque nós não temos parte alguma
na salvação. Talvez o nosso coração se levante e diga, mas e as minhas boas obras? Eu quero ser salvo, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ajudar a Deus. Mas a salvação, ela é gratuita e sem ação e obra nenhuma humana. E talvez isso incomode o nosso coração, mas os nossos esforços, nada disso, nos assegura a salvação. É um presente dado pelo Pai, daqueles que confiaram em seu Filho Jesus. E o Evangelho é claro, ao mesmo tempo que ele declara que aqueles que creem no testemunho do seu Filho receberão a vida eterna, ele coloca de outro lado aqueles que não creem no seu testemunho. Aquele que deliberadamente, decididamente, planejadamente, decide permanecer rebelde contra o Filho, ele não receberá a vida eterna. Quem é rebelde contra o Filho, ele é também rebelde contra o Pai. O incrédulo, primeiramente, permanece rebelde, a não ser que o Espírito sopre fé em seu coração, ele permanece não querendo saber de Jesus. Permanece rebelde, ele permanece morto em seus delitos e pecados. Ele não verá a vida até que Cristo sopre fé em seu coração. Até que Cristo faça com que nos dê um novo coração, nós permanecemos, meus irmãos, rebeldes. Como zumbis aqui na terra, nós comemos, bebemos, sorrimos, mas não temos vida em nós mesmos. Quem permanece morto sobre seus delitos e pecados, permanece também sobre a ira de Deus. Ele diz, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Quem permanece rebelde, permanece sobre a vida daquele homem, a ira de Deus. Uma ira que é justa, santa, e ao mesmo tempo em que Deus é bondoso com aquele que deposita fé em seu Filho, ele permanece irado com aqueles que não deram ouvido ao seu testemunho, ao conteúdo do Evangelho. Então, meus irmãos, nessa noite nós vimos os 3 argumentos que João Batista utilizou para convencer os seus discípulos de que Jesus ele era o Salvador, enviado por Deus e que testemunhava da verdade. O primeiro foi a supremacia do Filho. Jesus é superior a tudo e a todos. O segundo, o testemunho, o conteúdo do Evangelho. E, por último, o julgamento por meio do Filho. E para concluir esse sermão, meus irmãos, eu gostaria de falar primeiramente com você que já publicamente confessou Jesus como Salvador. Você deve fazer como João Batista, meu irmão, testemunhar de Cristo. Falar quantos você puder a respeito do Salvador, enviado por Deus e que testemunhava a verdade. Mas talvez hoje você sinta que ainda não se entregou totalmente, que ainda falta um passo a mais na sua vida em Cristo, ou até mesmo não anda bem das pernas e caindo em pecado. Meu irmão, os discípulos de João também tiveram dúvidas, certamente você também vai ter, e lutas. Mas nós temos que atentar para o testemunho de João Batista e permanecer firme na nossa fé. Pois Cristo é superior aos nossos problemas, às nossas dificuldades e às coisas terrenas, e o seu testemunho é verdadeiro. E aquele que nele crê tem a vida eterna. E para você que ainda não tomou essa decisão, a salvação, meu irmão, está perto, ela não está longe. A salvação é uma pessoa e você pode se relacionar com ela ainda hoje. Crê em Jesus, venha a Cristo e receba uma nova vida. Amém? Deus abençoe, meus irmãos.